Bem-vindo outra vez ao canal Python na Prática. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Pandas. O Pandas é a biblioteca do Python que a gente trabalha basicamente com tabelas, com dados. Então, se você está querendo aprender Python na prática, se você quer analisar dados, você vai usar muito o Pandas. Bom, para começar, então, a gente já vai abrir o nosso querido Jupyter. Ah, você não sabe como usar o Jupyter? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem um vídeo explicando como usar o Jupyter. Eu já tenho aqui o Anaconda aberto, instalado. Então, se você não sabe como instalar o Anaconda, não sabe o que é o Anaconda, também tem um videozinho aqui explicando como instalar o Python e como usar o Anaconda. Então, considerando que a gente já está com a Anaconda aberto, com o Jupyter aberto, vamos começar a ver o que é o Pandas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo programinha em Python e eu vou já dar um título aqui para ele, chamado Pandas. Vou criar um título aqui chamado Usando o Pandas. Ctrl Enter. Vamos criar uma célula embaixo usando B. E vamos para a primeira parte que é... Vou colocar um outro comentário aqui, gente. Isso é importante, tá? A gente já ir se acostumando a comentar o código. Importando bibliotecas. Ctrl Enter. Vou colocar aqui import, nosso primeiro comando Python. Eu vou importar o que? O pandas. E eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de PD para ficar mais fácil para escrever. Ctrl Enter. Ele já executou. Viu que é bem rápido, já está executado. P para criar uma linha embaixo, below. Eu vou colocar mais um comentário aqui. Então, usando lá o Markdown que a gente já explicou no vídeo anterior, eu vou colocar aqui criando um data frame. O que é um data frame, gente? Isso aqui, o data frame é uma tabela, ok? E eu vou, junto com vocês aqui, criar um data frame. Então, eu vou criar um data frame. Para eu criar um data frame, eu preciso saber campos e informações. Então, eu vou criar uma lista. Então, lista vai ser igual ao quê? Eu vou abrir as chaves. Cadê minhas chaves aqui? Essas chaves vão definir o início e o fim da minha lista. Então, eu vou e abro um aspas simples, que eu vou dar o nome do meu primeiro campo. Então, meu primeiro campo vai chamar, por exemplo, país. Dois pontos, abro colchetes. Quais países que eu quero colocar? Estou colocando texto sempre entre aspas. Então, opa. Então, eu vou colocar aqui Brasil. Colocar mais um país aqui. Alemanha. Vou colocar mais um país aqui. China. Então, coloquei 3 países. Então, olha só. Olha a estrutura dessa lista, gente. País, 2 pontos. Brasil, Alemanha e China. Quero colocar mais um campo. Vírgula. Se eu abrir umas chaves aqui, eu posso dar um Enter para ficar mais organizado. O Python ele sempre considera que se você tem umas chaves, colchetes ou parênteses abertos, você pode quebrar a linha. Então fica mais fácil a visualização do que você colocar tudo numa linha só. Então agora eu vou colocar um outro cara chamado continente. 2 pontos. De novo eu abro colchetes e eu vou colocar aqui americano. Vou colocar América do Sul melhor. América do Sul. Vou colocar mais uma informação aqui. Europa. E mais uma Ásia. Tá bom.
Então eu já tenho aqui, olha só, país com 3 informações, continente com 3 informações. Essa é a minha lista. Se eu der Ctrl Enter, ele vai processar a minha lista. Viu que não deu erro nenhum. Mas e aí? O que tem aqui dentro? B de novo, criei outra célula. Eu escrevo lista. Ctrl Enter. Olha só, eu consigo ver tudo que está dentro dessa lista chamada lista. Ela ainda não é o famoso data frame. E agora vocês vão entender a diferença, porque eu vou transformar essa lista num data frame. Então o que eu vou fazer? O nome desse cara aqui vai chamar países. E ele vai ser igual a quê? A o pandas pd.dataframe. Prestem atenção, o D e o F em maiúsculo, isso faz diferença. E é um data frame do quê? Da minha lista. Ah, legal. E quantas colunas ele vai ter? Então, columns igual. Então, vai ser país, vírgula, continente. Então, a gente está aqui, país e continente. Beleza. Ctrl Enter. Não deu erro, tudo tranquilo. Vamos ver o que tem dentro de países? Se eu escrever países, Ctrl Enter. Olha a diferença. Isso aqui é uma lista. Isso aqui é um data frame. Outra cara, né, gente? Então, assim, essa é a maneira que a gente vai trabalhar os dados a partir de agora, usando o data frames Panda, do Pandas. Só que ficar populando essas listas é impossível. Então, o que a gente vai fazer? Você que quer usar o Python na prática, você vai usar dados exportados do seu sistema, onde normalmente eles vêm ou em CSV ou em Excel. Então o que eu fiz? Eu baixei aqui uma pastinha chamada data, 3 informações. Isso aqui eu peguei no Ministério do Desenvolvimento, alguma coisa, é site do governo, informação pública. Então eu tenho uma lista em XLS de todos os estados do Brasil, uma lista de CSV com todos os municípios e uma lista com todos os aniversariantes, seriam os municípios e os seus respectivos aniversários. Por que eu baixei isso aqui? É uma informação pública e eu vou colocar um link aqui embaixo para vocês baixarem essas informações também para usarem e repetirem um exemplo na casa de vocês. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou importar esse arquivo aqui, ó, municípios.csv. Se você for olhar a estrutura de pastas, os meus programas estão aqui, ó, pandas, então está no PRG. Então eu tenho que voltar um nível, abrir a pasta data e abrir municípios.csv. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Então aqui, vou transformar em Markdown, tecla M, Enter. Lendo arquivo CSV. Ctrl Enter. B de novo. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler o meu arquivo chamado municípios. Aqui tem vários truques e eu vou começar a explicar para vocês. Então, como que vai chamar o meu data frame de municípios? Vou chamar ele de muni igual pandas pd.read underline csv. Ou seja, é um comando para você ler o CSV. Aqui tem alguns truques e eu quero explicar para vocês. Eu vou abrir parênteses e vou abrir as minhas aspas. Eu quero ler, lembra que eu falei? Um nível para trás a pasta data. Então, ponto, ponto, coloquei um nível para trás. Barra, porém a barra, o Python ele entende como um comando. Então eu tenho que repetir a barra. Barra, barra. Porque toda vez que eu coloco uma barra só, ele não vai ler isso aqui. Depois eu vou explicar um outro jeito para não precisar fazer isso. Então, data,
// de novo, municípios.csv. Olha só, quando eu fizer isso daqui, vai dar um erro, ok? Por quê? Eu quero mostrar o erro para vocês. Ctrl Enter. Opa, deu um erro. Ele vai ver aqui, olha, UTF-8 codec não pode decodificar. Isso aqui eu descobri que os arquivos que vêm do nosso governo federal, eles usam um outro padrão. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou resolver essa encrenca. Então, encoding igual, abre aspas, ISO traço 8859-1. Esse aqui é o padrão do governo. Você consegue encontrar isso aqui na internet. E eu quero definir também o meu separador. O meu arquivo aqui, ele é separado por ponto e vírgula. Então, eu vou colocar separador igual, abre aspas, ponto e vírgula. E vou rodar de novo. Não deu nenhum erro. Se eu olhar aqui, meu Muni, Ctrl Enter, olha só, eu já li todo o arquivo CSV. Bem legal, né, gente? Então, agora eu vou ler um arquivo Excel, que é o arquivo estados. Então, eu vou chamar de UF, unidade federativa, igual. De novo, PD de pandas, ponto, read, underline, Excel agora. E agora eu quero ensinar para vocês aquele truque de não precisar ficar colocando duas barras. Isso funciona também para ler o CSV. Eu coloco a letra R. Essa letra R é um parâmetro do Pandas para que você não precise repetir as barras. Então eu posso R, e aí eu vou colocar ponto, barra, data, barra, estados.xlsx. Fecho as minhas aspas simples e qual pastinha que eu vou ler? Qual tab? Eu vou ler, eu não lembro, então eu vou olhar aqui. Vou abrir aqui o estados. É um tab chamado estados. Então, estados. Ok, eu estou lendo o tab estados só do arquivo estados e vou executar. Olha só, ele já criou o meu UF. Opa. Vamos ver Enter aqui. UF. Ctrl Enter. Olha só, aqui estamos com o data frame criado. Legal, então eu já tenho dois data frames que eu posso trabalhar. O UF e o MUNI. Legal. Então, o que eu vou fazer? Digamos que eu quero renomear uma coluna. Vamos lá. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que o UF ponto rename columns igual, abre chaves. Então, olha só, eu estou renomeando quais colunas? Eu quero renomear a coluna UF e para qual? Eu quero colocar ela como UNIDFED, de unidade federativa. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Olha só, porque tem uma pegadinha aqui, gente. Ctrl Enter. Ele mostrou para mim a unidade federativa aqui. Ah, legal, funcionou? Não. Olha só. Se eu fizer o F aqui de novo,
tá o F aqui. Por que não funcionou? Porque aqui ele mostrou o dado só aqui na tela. Tem duas maneiras de eu realmente efetivar essa alteração. Ou eu coloco o F igual a essa informação, mas é mais lento que eu vier aqui e colocar in place igual a true. O que significa esse in place igual a true? Significa que eu vou renomear e vou gravar essa informação no meu data frame. Então, eu rodei, venho aqui e rodo de novo. Olha só, agora o unidade fed já está aqui. Ah, Marcelo, eu gostaria de trocar a ordem das colunas. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui a mesma tela e eu vou colocar sort values, abro um parênteses. Então, eu vou organizar os valores. De que maneira? By. Pelo que a gente quer organizar, gente? Ah, eu quero organizar por região. Então eu vou organizar por... Opa! Quer saber, gente? Eu vou organizar por estado. Quero organizar isso aqui por estado. Beleza. Se eu der um Enter aqui, um Ctrl Enter, ele organizou. Olha. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará. Eu gravei essa informação? Não, eu não gravei. Então, se eu rodar o F de novo, aqui embaixo, ele continua desorganizado. Rondônia vem primeiro. Então, como é que eu faço? In place igual a true. Executo de novo. Executo aqui. Olha só. Agora ele já gravou no meu data frame essa organização. Ah, eu quero descendente, Marcelo. Eu não quero de A a Z, eu quero de Z a A. Beleza? Então, ascending igual false. Então, eu venho aqui, rodo de novo. Olha só, a primeira lista é Tocantins, São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Roraima. Eu desordenei aqui, eu ordenei inverso o meu data frame. Legal, tratei o que eu tinha que tratar. Eu coloquei um nome de outro campo. Eu quero apagar esse campo sintaxe, não me serve de nada. Então, eu vou vir aqui, del uf, abre colchetes, abre colchetes, sintaxe. Então eu quero apagar o campo sintaxe do meu data frame UF. Ctrl Enter. Se eu checar o data frame de novo, UF, olha só, sumiu o campo sintaxe. Puxa, que legal. Agora, terminei o que eu tenho que fazer, eu quero gravar isso aqui no Excel. uf.to Excel. Então, aqui eu estou direcionando o meu arquivo para um arquivo de Excel. Lembra da letra R para facilitar o caminho? R, abro minhas aspas, ponto, barra, resultados. Eu não quero gravar na pasta data, eu quero gravar na resultados. E o nome do arquivo vai ser aula.xlsx. E fecho minha aspas. Agora eu vou mostrar algumas diferenças de algumas opções que a gente tem aqui. Então vamos lá. Eu vou criar um sheet underline name igual aula. A minha tabzinha ali, o nome da minha planilha vai se chamar aula. Então vai ser aula o nome do arquivo, aula o nome do tab. Ctrl Enter. E eu quero mostrar um detalhe para vocês agora no arquivo.
Então eu tenho um arquivo chamado aula.xls com um tab chamado aula. Então eu vou vir aqui, resultados, aula.xls. Se eu abrir esse cara, olha só, ele está organizado de forma descendente. O meu tabzinho aqui chama aula. Mas vocês estão vendo esse número aqui? Esse número aqui é o número do índice do data frame. Lembra que a primeira linha antes era Roraima? Olha só, Roraima é o meu índice número 0. Muitas vezes a gente não quer exportar isso aqui. Então eu vou fechar esse cara. Volto aqui e eu vou dizer o seguinte: index igual a false. E exporto de novo. Se eu abrir, ele já não tem mais. Então, assim, essa é uma maneira rápida de você importar, exportar arquivos, tanto CSV quanto arquivos Excel, e a gente vai começar a tratar esses dados. Então, a gente já aprendeu renomear uma coluna, trocar a ordem, apagar uma coluna e exportar os arquivos. Vai ter um link aqui embaixo com todos esses arquivos modelo para vocês baixarem, tentarem fazer na casa de vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Não esquece, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima!